mesmo. Quais as últimas aí de Santa Catarina, hein, mano? Aqui a gente sempre tem, né? A gente só tem notícia ruim sempre, né? Não, eu tenho uma notícia quente hoje, que na verdade foi na sexta-feira à tarde, eu só fiquei sabendo hoje, olha o atraso, né? Um final de semana de delay. Mas é porque foi uma notícia que foi publicizada no canal oficial do TCE, e só hoje ela começou, o Tribunal de Contas do Estado, né? E só hoje ela começou a repercutir na imprensa local. Que o TCE está começando a fazer um levantamento de fraudes no principal programa de educação do governo Jorginho Melo, que é um governo bolsonarista, né? Que consiste em transferir recursos da educação pública para as universidades privadas de Santa Catarina. Ele compra vagas em universidades privadas, e não é como um ProUni, que é uma política pública consolidada. É um programa que não existe para beneficiar o estudante, é um programa que existe para beneficiar as universidades que estavam à beira da falência, as universidades privadas e comunitárias. Né? E agora o TCE foi para cima porque descobriu que tem um monte de gente ali fraudando o comprovante de renda e conseguindo a bolsa sem precisar e sem estar enquadrado nos critérios. Então, essa, por enquanto, está sendo a notícia do dia por aqui hoje. E é muito importante quando um órgão como o TCE se levanta contra o governo, porque aqui em Santa Catarina, e acho que no Rio Grande do Sul também é assim, né? E talvez até no Brasil, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Mas os órgãos de controle, eles são muito articulados com o governo, né? Tá todo mundo trabalhando muito junto ali, e parece que existe um certo receio dos órgãos de controle de estabelecerem o que é realmente a sua missão constitucional, que é fazer um controle interno e externo dos atos do governo, né? E quando o TCE surge aí como um ponto de tensão, eu fico muito feliz porque eu vejo que existe saída, que a gente tem que acreditar realmente no funcionamento dessas instituições, né? E estou esperando aí que tenha algum tipo de novidade nesse programa por conta dessa ação do TCE. Mas vamos aguardar, porque aqui também tudo é possível nesse estado bolsonarista. Mas essa é uma notícia quente do dia que deve repercutir aqui ao longo da semana também. O pessoal ainda lembra, né, que dentre as notícias boas tem o Porto de Itajaí aí, Amanda. Maravilhoso, Lula esteve aqui na semana passada, na quinta-feira, inclusive, Thiago, tu comentaste aí a história de que Lula não é muito adepto das redes sociais. De fato, ele fez um discurso longo, de uns 20 e poucos minutos, acho que quase meia hora, então ele falou sobre muitas coisas. Mas um dos pontos que ele colocou foi justamente a questão dos alunos, dos estudantes não poderem mais usar os celulares, né, na sala de aula, uma medida maravilhosa do governo, mas ele está lançando cada vez um olhar mais crítico para essas big techs, né, e para a forma como a desinformação tem o potencial de se disseminar muito mais rapidamente nas redes. Mas embora ele faça essa crítica, que é nossa também, né, que é uma crítica muito usual entre quem está atento ao fenômeno da comunicação nas redes sociais, ele também faz uma crítica, às vezes, que me parece um pouco inadequada, no sentido de que ele não quer usar. Ele fala, eu não tenho celular, porque se eu tivesse celular, eu não ia parar de ficar respondendo o Zap o dia inteiro. Ele fala isso no discurso. Me ajuda a te ajudar, né? E ele precisa saber o que circula nessas redes. Claro que ele recebe briefing, recebe informação de Sidônio, de Janja, que é uma usuária, né, bem forte ali das redes, mas ele não tem a experiência do usuário, que é a nossa, né? E daí isso eu acho que deixa ele um pouco desvinculado também de coisas que são importantes para a agenda dele, né? Mas, assim, de fato, o Porto de Itajaí foi uma notícia maravilhosa. Ele reergueu o Porto de Itajaí de um projeto de privatização do Tarcísio de Freitas, quando era ministro. Esse projeto do Tarcísio de Freitas naufragou, não deu certo. O Porto parou de operar, né? Era um dos principais portos do Brasil e parou de operar, e o Lula federalizou o Porto assim que assumiu, e agora o Porto simplesmente está bombando, né? Está com terminais lotados. Recebeu na semana passada um navio, um dos maiores navios do mundo, transportando acho que 7 mil
carros da BYD, né, daquela concessionária. Não estou fazendo propaganda aqui, não, tá? Só citei porque era um número importante. É impactante mesmo, né? Eu achei. Foi uma operação histórica do Porto, então foi realmente uma notícia muito marcante aqui para o Estado, muito bem lembrado. E aí veio uma pergunta também aqui da nossa audiência, já vou dar uns recados aí, gente, mas como foi a repercussão da passagem do Lula? Pergunta a Regina Alves, aí para Santa Catarina, se tem alguma mídia que deu notícias honestas ou, segundo ela, a RBS domina tudo por aí? Aqui a gente não tem mais a RBS foi comprada por uma indústria farmacêutica. Saudades da RBS, viu? Porque hoje é muito pior. Mas a repercussão, assim, foi aquela cobertura bem formal, né? E tem um aspecto muito ruim, negativo aqui para o nosso pacto federativo, que é o fato de o governador do estado não conversar com o Lula e nunca ter participado de nenhuma agenda com Lula, nem com ministros de Lula, desde que ambos assumiram, né? O Jorginho Melo, ele simplesmente está avesso à ideia, ele não pode encontrar nem com Lula, nem com representante ministerial, e daí muitas vezes a imprensa faz uma cobertura pela via do dois ladismos ali, sabe? Querendo dizer que o Lula também não ajuda muito, porque o Lula também entra nas provocações, mas não é isso. Na verdade, o governador não quer encontrar o Lula porque o Lula é impopular aqui, porque o bolsonarismo é muito forte, né? E ele não quer ter que explicar para o eleitor dele por que ele está sentando com o Lula para negociar algo que é de interesse público do Estado. Claro. Então, a cobertura ela foi um pouco enviesada nesse sentido e uma cobertura bastante, assim, ok, assim, não teve nada de negativo, mas também não foi uma cobertura espetacular e muito menos tributando o sucesso do Porto ao governo, né? Sempre é um outro elemento que faz o Porto ter sucesso, que faz o governo federal ter sucesso, nunca é o Lula. Isso acontece na imprensa de uma forma geral, não só aqui. O cara mais sortudo do mundo às vezes é o Lula também, né? Como acontece coisa positiva no redor dele. A Sônia Vieira diz que você é top aí, mano. Tá mandando um recado pra gente aqui. Ao mesmo passo que veio algumas perguntas, ó. O Daniel Marques pergunta como é viver num estado tão fascista, segundo ele aqui. Olha, é difícil, né? Me sinto bastante isolada aqui. Eu acho que o fato de eu trabalhar com jornalismo também me deixa nessa situação, porque às vezes eu tenho informações boas que eu acho que mereceriam repercussão da imprensa local e acaba não tendo, né? Então, não é uma situação muito agradável gerenciar isso como jornalista. Mas, ao mesmo tempo, Santa Catarina também tem núcleos de resistência que são importantes, né? A gente tem movimentos de esquerda também que são bastante ativos, embora sejam minoritários, né? Aqui em Florianópolis, onde eu moro, na capital, a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, que é um lugar que inspira mais democracia, mais participação, né? Mais, enfim, que tem valores bastante diversos do que a gente vê de um modo geral, assim, no estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem passado por muitas dificuldades com relação a racismo, nazismo, xenofobia. A gente não pode fingir que isso não existe. Né? Então, eu vivo, assim, transitando nessa contradição. Ao mesmo tempo que eu vejo muitos movimentos inspiradores surgindo por aqui, a gente tem esse lastro muito marcante, né, de um conservadorismo e de uma radicalização da sociedade. Pessoas que são completamente cegas, que não conseguem enxergar que os indicadores positivos do Estado, muitas vezes, são completamente vinculados ao sucesso do governo federal, né, que acham que o Estado anda bem sozinho, quando, na verdade, não é. Lula veio aqui anunciar, semana passada, investimentos que vão fazer o PIB do Estado subir muito mais, né, e daqui a um tempo o Jorginho Melo vai dizer que o PIB subiu por causa dele, não por conta dos investimentos bilionários quase que o Lula anunciou na semana passada. Não tem sido fácil, mas a gente continua tentando atuar aqui com base na resistência, né? Buscando ocupar as brechas, produzir informação também que leve as pessoas a entenderem esses contextos nacionais que às vezes não repercutem tanto por aqui. Esse é o caminho. Muito bom. E aí a Regina Alves faz uma boa pergunta aqui, Amanda, a gente já encaminhando o nosso papo. Na realidade, quem são os nomes da esquerda em Santa Catarina? Eu, sinceramente, não conheço deputados e senadores de esquerda. Quem são os nomes aí para 2026, Amanda?
Senadores de esquerda não temos em Santa Catarina, inclusive semana passada saiu em toda a imprensa local e também nacional que Carlos Bolsonaro talvez concorra ao Senado por Santa Catarina, né? Uma notícia lamentável, assim, eu não sei nem como resumir a minha sensação ao ler isso. Então, a gente não tem nenhum senador de esquerda, mas deputados federais de esquerda a gente tem 2, que é Ana Paula Lima, deputada federal, e Pedro Kizai, deputado federal também. Ele é do Oeste, ela é do Vale do Itajaí. São deputados muito combativos, né? A Ana Paula Lima é bem ligada à pauta da saúde, à pauta das mulheres, e o Pedro Kizai é muito ligado à pauta da educação. Ele foi o relator do Pé de Meia, que é uma das principais bandeiras do governo Lula. Então, os dois, eles são poucos, mas eles são muito bons. Eu, como monitoro, né, os mandatos dos parlamentares extremistas de Santa Catarina, eu fico muito contente quando eu vou comparar e vejo a relevância dos projetos dos deputados federais de esquerda, que são só 2, mas que eles conseguem fazer muita coisa, né? Embora também a repercussão daquilo que eles fazem seja tímida na imprensa, a imprensa daqui toda muito rendida ao bolsonarismo, com medo de trazer pautas de esquerda, né? Mas, assim, nomes para o governo estadual a gente ainda não tem. A gente tem uma disputa já polarizada aqui para 2026 entre 2 candidatos da extrema-direita. Os 2 são da extrema-direita, não é um de direita e um da extrema-direita, que é o Jorginho Melo, que vai ser candidato à reeleição, e o João Rodrigues, que é prefeito de Chapecó, uma das cidades mais importantes do estado, e que já se coloca aí como candidato ao governo também em 2026. Muito bom. Bom, demos um giro fatal e total aí em todos os aspectos da política do Brasil e regionalizando, particularizando para a experiência da Amanda lá na cobertura em Santa Catarina. Amanda, só me resta te agradecer mais uma vez estar com a gente aqui no nosso Voz Trabalhadora, pintando no giro de notícias e reforçar que sempre que tiver uma brechinha é sempre bom demais contar com as tuas análises e a tua percepção a respeito dos fatos aí, a forma como você ajuda a elucidar a política para a gente. Obrigado, Amanda. Muito obrigada, Tiago, obrigada, Voz Trabalhadora, obrigada à audiência que participou, mandou perguntas também, né? E mandem boas energias aqui para o estado de Santa Catarina e para melhorar a minha gripe e a do Tiago também. Fundamental, melhoras, Amanda, melhora. Não dá para a gente deixar a peteca cair nessa aí. Valeu. E conta comigo sempre, tá? Vamos juntos, conta comigo também. Até mais. Gente, tá aí a Amanda Miranda, né? Que é uma das importantes jornalistas aí, especialmente nessa cobertura local em Santa Catarina, e que faz acontecer lá com denúncias e com investigação. Um salve para a Letícia Fontoura, para o Hidalgo Oliveira, o Raimundo Evande, Regina Alves, Rui Abreu, Sônia Vieira, o Trebor. Um salve aí também para o Daniel Marques, Lorival Paraguaia. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. Interativa que vem lá de cima, né? Legal, alguns desses aqui. O pessoal que mandou um salve de aniversário aí, muito obrigado também. Gente, hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, por conta aí da gripe, para eu não ficar sozinho aqui nessa coisa meio chatinha, mas eu já agradeço aí as energias também que vocês mandam para melhora. E amanhã a gente está de volta às 2h da tarde. Valeu, Encarnação Melgar, valeu, Marcelo Brasileiro Dias. E amanhã a gente está de volta às 2h da tarde, já quem sabe, né? Tudo recuperado para dar o pau na máquina. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente volta. Um grande abraço e até lá. Tchau. Fui.